Então, boa noite a todos. Nessa aula de hoje será a nossa penúltima aula de genética. Falaremos sobre genes ligados, também mais conhecido como linkage, né, que aqui é só a tradução de um termo que já é conhecido, mas eu acho que fica mais amigável, genes ligados. E permutação, também conhecido como crossing over. Então, até a gente estava conversando sobre inglês antes, ó, tudo em inglês. Crossing over, mas que em português a gente fala de permutação e também acho que é um termo um pouco mais amigável. Se bem que crossing over também é bonitinho. Será a nossa aula 10, décima aula, né? Penúltima aula, depois a próxima é mutações. Eu tô me esforçando bastante para fazer uma aula bem legal de mutações, então se vocês tiverem oportunidade, não percam na próxima aula, será a nossa última aula de genética. E a próxima aula vai ser bem cheia de informações importantes e que o Enem Vestibular gostam de pegar também. Essa aula aqui de hoje, eu vou ser sincero para vocês que é um assunto que eu acho mais chatinho, mas também é algo importante e que está nos livros de genética para ensino médio, então eu acho importante abordá-lo também. E é isso aí. E afinal também isso é importante porque na segunda lei de Mendel, né, aqui a gente vai lidar com diferentes cromossomos. Então na segunda lei de Mendel a gente vê muito que características em diferentes cromossomos homólogos vão se em cromossomos homólogos diferentes, no caso, né, em diferentes tipo pares de cromossomos vão interagir, né, para formar, enfim, diferentes características. Só que nesse caso, tá, nos genes ligados, a gente tem que pensar que a gente tem milhares de genes, eu acho que o ser humano tem uns 30 mil genes, e a gente tem 46 cromossomos, né, 23 pares no caso, então algum gene tem que repetir aí nesses cromossomos, né, a gente tem muito gene para pouco cromossomo. Então, isso que a gente fala então um pouco de genes ligados, genes que estão no mesmo cromossomo, a gente vai ver mais em seguida. E permutação é porque esses genes, tá, durante a meiose, eles podem ser trocados. Lá na prófase da meiose 1, eles vão ser permutados, podem ser trocados entre os cromossomos. Então, não bastasse a gente ter genes no mesmo cromossomo, eles ainda podem ser trocados entre eles, no caso dos cromossomos homólogos. Então, começaremos falando hoje da segunda lei de Mendel. Vamos relembrar o que acontece na nossa querida segunda lei de Mendel, a linha 6, antes do semestre acabar, o semestre passado. E a gente viu o quê? A gente viu então... Calma aí que eu tô só vendo o tempo aqui. A gente viu então que a gente vai ter uma célula germinativa ali, que a gente vai ter uma célula germinativa, tá? Diploide, tá? Então ela vai ter os pares de cromossomos, tá? Não vai ter um cromossomo só para cada par, no caso. Vai ter os dois homólogos, né? Então vão ter dois pares, ó, isso aqui é um par de cromossomos homólogos e esse aqui é outro par de cromossomos homólogos, tá bom? Isso aqui, no caso, é de um indivíduo heterozigoto para os dois genes, porque ele tem Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Acabou ficando um pouco pequena essa imagem, mas eu vou falando, tá, pessoal? Daí vocês podem acompanhar também. Então, eu tenho os meus cromossomos homólogos, esses cromossomos homólogos vão se replicar, então, em vez de ser uma tirinha aqui, vão se transformar em duas tirinhas, né, durante a fase S da intérfase, ainda não começamos a meiose, a gente chegou na duplicação, e daí depois da duplicação do DNA, então aqui eu tenho, tá vendo que eu crio dois azões, dois azinhos, né, aqui, porque eu tenho agora duas cromátides irmãs, então eu tinha uma cromátide, né, para cada cromossomo, agora eu tenho duas cromátides para cada cromossomo, que eu chamo elas de irmãs. Então, na meiose, né, o que vai acontecer? Eu vou ter redução da ploidia, e eu vou ter duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2, tá bom? Então, na meiose 1, eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. Então, percebam aqui como, tá vendo? Os homólogos estão em cores diferentes, olha aqui. Então, tamanhos iguais e cores diferentes. Então, percebam como esse azul grande se separa desse vermelho grande. Então, vem um para cá e outro para cá. E da mesma forma, no B, né? Um aqui e outro para lá, tá? Então, lembrem disso. Na meiose 1, os cromossomos homólogos irão se separar. E depois, na meiose 2, o que acontece? Lá em cima, ó, vocês pegaram aqui, ó, azão, azão, né? Então, uma cromátide irmã vai ir para uma célula e a outra cromátide irmã vai para outra célula filha.
E da mesma forma o B aqui, né? Uma cromátide do B vai ir para uma célula e o outro vai ir para outra célula, tá bom? E, lembrando novamente da nossa outra aula, a gente tem duas possibilidades para ocorrer, né? Como é que eu sei? Eu tenho o Azão Azinho e o Bzão Bzinho. Como é que eu vou saber se o Azão vai com o Bzão ou se o Azão vai com o Bzinho? Eu não tenho como saber isso, né? Então eu crio duas probabilidades, cada uma com 50% de chance de ocorrer, porque somadas vão dar 100%, né? Então essa aqui tem 1/2 de chance de ocorrer e essa aqui tem 1/2 de chance de ocorrer, tá bom? Então tem a minha primeira possibilidade em que o Azão... enfim. Mas que o Azão vai com o Bzão e o Azinho vai com o Bzinho. E a minha segunda possibilidade, que o Azinho vai com o Bzão e que o Azão vai com o Bzinho, tá bom? Então, ficou claro essa parte, pessoal? Então, eu posso ter isso aqui, né? Que é a minha primeira possibilidade, ou eu posso ter isso aqui para ocorrer, tá bom? Isso é uma revisão da nossa sexta aula, né? Então, vamos continuar. Uma pessoa respondeu sim ali, mas se não ficou dúvidas, vamos continuar. Então, na nossa segunda lei de Mendel, a gente tem genes em cromossomos diferentes, tá? E a nossa segregação, por causa disso, vai ser independente. Então, vocês lembram que aquela questão de probabilidade, né? É importante quando a gente for usar aquelas regras do E ou do OU, né? De multiplicar ou de somar, a gente precisa ter probabilidades, chances independentes uma da outra. Então, nesse caso, na nossa segunda lei de Mendel, a gente tem isso. Por quê? Porque os genes estão em cromossomos diferentes, eles têm chances iguais de ir para uma célula ou para outra, então eles se distribuem igualmente. E por isso eu tenho meu quadro de Punnett bem balanceado aqui, com 1/4 de chance de cada gameta, porque eu tenho 1/4 de chance ou 25% de ocorrer Azão Bzão, 25% de chance de ocorrer Azinho Bzinho, 25% de chance de ocorrer Azinho Bzão e 25% de chance de ocorrer Azão Bzinho. Por quê? Porque eu vou fazer aqueles arranjos, né, que a gente comentou na nossa sexta aula da matemática lá, então eu vou distribuir, né, um para cada um para eles ficarem diferentes. E então eu vou ter esse tipo de arranjo. Então cada uma desses quatro gametas tem 1/4 ou 25% de chance de ocorrer. E eu tenho meu quadro de Punnett aqui. Vocês lembram que quando eu faço um cruzamento, né, entre heterozigotos para os dois genes, eu coloco, ou qualquer, né, cruzamento, mas nesse caso, né, é o cruzamento, enfim, maior que a gente tem, com mais tipos de gametas. Então eu coloco meus gametas aqui nas pontas, né, o gameta do pai e o gameta da mãe. Aqui são os 4 gametas do pai, cada um com 25% de chance de ocorrer. E aqui eu tenho os gametas da mãe, cada um com 25% de chance de ocorrer também. E quando eu fizer isso, vocês lembram? Fazer aquela distribuição, Azão, Azão, Bzão, Bzão, daí eu pego esse aqui Azão, daí eu pego o Azão daqui, daí eu pego o Bzinho daqui, daí eu pego o Bzão de lá. Daí a gente faz essa distribuição que a gente viu nas outras aulas. Eu acho legal porque essa aula tá relembrando várias coisas que a gente viu nas outras aulas, né? E eu monto esse quadro de Punnett bem grandão, que é para a segunda lei, né? E tenho aquela minha proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Essa proporção fenotípica serve como, não é o motivo principal dessa aula de hoje, mas serve como uma lembrança, até porque é uma proporção bem importante, é a proporção típica da segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1, certo? Sendo que 9 é aquele que vai ter a proporção fenotípica, né, o fenótipo dos dois dominantes. Um dos três vai ter, o 3, né, aqui no caso, vai ser um dominante e um recessivo, daí o outro 3 vai ser o outro dominante e o outro recessivo, né, ele só troca, mas vai ser da mesma forma, e esse 1 aqui, ele vai ser tudo recessivo, né, e esse 9 aqui vai ser tudo dominante. Então a gente vai falar um pouco, tá, eu vou querer introduzir para vocês, tá, uma nova espécie que é muito usada na genética para estudar a genética, as interações dos alelos também, e que a gente não falou até agora, pelo incrível que pareça nas nossas aulas, mas é uma espécie bem importante, tá? É a Drosophila, né? Daí a espécie ali Melanogaster,
ela é muito utilizada, né, como um organismo modelo na pesquisa de genética, porque é bem fácil de manipulá-la também. Então, ela tem um ciclo de vida rápido, isso é bem importante. Ela tem apenas 4 pares de cromossomos, o que deixa o trabalho muito mais fácil. E ela tem um grande número de descendentes por geração, o que faz com que a gente tenha aquelas nossas proporções muito mais corretas, muito mais próximas da realidade, como eu tenho uma amostra, um espectro amostral muito maior. Tá? E eu gostaria de mostrar para vocês 2 genes que a Drosophila tem. Tá? E são os genes que a gente vai conversar até o final dessa aula. Então, vocês podem dar uma, uma lembrada, tipo uma decorada nisso aqui, mas é bem fácil. O gene G e o gene L. O gene G, ele vai definir a cor da Drosophila, vai definir a cor do corpo da Drosophila. Então, o dominante, tá? Ele vai ter a coloração cinza. E o recessivo vai ter a coloração preta, tá? Por quê? O dominante... isso aí a gente tinha visto nas outras aulas, né? O Gzão pode ser Gzão ou Gzinho, né? Ele vai ser cinza porque, enfim, é o alelo do dominante que manda. Já o Gzinho vai ser preto de qualquer forma porque eu só tenho o recessivo está em pares, né? E da mesma forma o gene L. Por quê? O gene L dominante vai definir uma asa grande. Tá? Então, Lzão ou Lzão, Lzinho. Já o gene L recessivo, Lzinho, vai definir, então, uma asa menor, uma asa atrofiada, tá bom? Então, a gente tem essa asa pequenininha aqui quando tiver os 2 recessivos. E quando a gente for aplicar isso que a gente viu na nossa segunda lei de Mendel, tá? A gente vai ter um indivíduo heterozigoto com segregação independente, tá? Ocorrendo na meiose. Então eu tenho aquelas minhas 2 possibilidades, percebam aqui, ó, tá vendo que eu tenho uma seta para cá e outra para cá, mostrando que eu tenho 2 possibilidades de ocorrer, porque o Gzinho pode ir com Lzão e o Gzão com Lzinho nesse caso, ou nesse caso aqui o Gzão pode ir com Lzão e o Gzinho pode ir com Lzinho, tá bom? Então esse caso aqui, tá, é uma possibilidade, e depois esse caso aqui e esse caso aqui são as outras possibilidades. Percebam que eles estão em cromossomos diferentes, tá bom? Eles são duplicados e tal, cada um tem o seu cromossomo homólogo com as suas cromátides irmãs, mas estão em cromossomos diferentes. E nesse caso, tá, eu tenho a formação dos meus gametas aqui. Então eu tenho aqui, né, na minha primeira possibilidade, formação de 2 gametas Gzão, Lzão e 2 gametas Gzinho, Lzinho, tá? Porque nesse caso o Gzão foi com Lzão e o Gzinho foi com Lzinho. E na minha segunda possibilidade eu tenho 2 gametas Gzão, Lzinho e 2 gametas Gzinho, Lzão. Por quê? Eu tenho, na minha segunda possibilidade, o Gzão indo com Lzinho e o Gzinho indo com Lzão, tá bom? Então eu tenho aqui 2 de 8, então 2 dividido por 8, 1/4, no caso, 25%. Então eu faço um cruzamento teste com o indivíduo Gzinho, Lzinho, né, que o único gameta possível é o Gzinho, Lzinho, né, então eu chamo esse de cruzamento teste, é um indivíduo completamente homozigoto recessivo, tá bom? Porque ele vai justamente, como ele é recessivo, né, ele não vai dar a possibilidade de dar, por exemplo, ele não vai ser dominante sobre nenhum dos alelos que eu tenho aqui no meu no indivíduo que eu estou testando, no caso, né? Então ele vai recessivo sobre tudo. Então se ele não como fala assim, expressar nada, significa que esse indivíduo aqui também, que ele é heterozigoto, não está passando uma característica dominante. Já se ele expressar alguma coisa, né, a gente tem certeza que está vindo do indivíduo que tem as características dominantes. Então, nesse caso, eu vou ter todas as minhas proporções fenotípicas aqui, né? Vou ter todos os meus fenótipos diferentes, com todos os, como é que fala assim, todos os arranjos. Então, eu posso ter esse indivíduo Gzão, Gzinho, Lzão, Lzinho, tá? Que vai ter o corpo cinza e as asas grandes. Eu tenho o Gzinho, Lzinho, que vai ser que vai receber o gameta Gzinho, Lzinho, juntando com o gameta Gzinho, Lzinho, vai ser Gzinho, Lzinho, Lzinho. Então vai ter o corpo preto e as asas atrofiadas, tá? 25% também. Depois eu tenho 25%, 1/4 de T, Gzão, Lzinho. Então vai ser Gzão, Gzinho, Lzinho, porque tá juntando com o Gzinho, Lzinho. E vai formar então um indivíduo com coloração cinza e asas atrofiadas. E, finalmente, temos o Gzinho, Lzão, tá? Que vai formar
junto com o Gzinho e Lzinho, vai formar Gzinho, Gzinho, Lzão, Lzinho. Gzinho e Gzinho vão definir a coloração preta e o Lzão, Lzinho vai definir as asas longas, tá bom? As asas grandes. Então percebam que cada um deles é diferente, eu tenho uma proporção de 25%, porque no cruzamento teste a gente vai ter a mesma proporção dos gametas. Como o Gzinho, Lzinho não está influenciando em nada, a proporção fenotípica é a mesma da genotípica no caso dos gametas. Então, eu tenho certeza que 25% dos meus gametas vão ser Gzão, Lzão, 25 Gzinho, Lzinho, 25 Gzão, Lzinho e 25 Gzinho, Lzão. Ficou claro isso aqui? Ficou claro porque a proporção fenotípica é a mesma que a proporção de gametas? Isso é bem importante a gente pegar para os próximos passos da aula. Pessoal? Tem alguém aí? Ah, tá. Perfeito. Tá, então, falando um pouco do cruzamento teste, eu vou ter que passar um pouco rápido por isso. Eu tenho mania de ficar falando muito. Mas a gente vai utilizar então esse cruzamento teste, né? Só para dar uma explicação um pouco mais aprofundada porque que a gente usa o indivíduo Gzinho e Lzinho, né? A gente usa para definir. Então, vocês lembram que eu passei esse slide para vocês nas nossas aulas. Essa ervilha, né? Com certeza tem um alelo azão, porque ela é amarela. Mas como é que eu vou saber se ela é azão, azão ou azão, azinho? Eu não sei, eu tenho que fazer um cruzamento teste cruzando com o homozigoto recessivo, né? Então, se no caso se os indivíduos todos forem amarelos, né? Nesse caso eu tenho certeza, né, que ela é azão, azão, porque todos os filhos... Opa! Calma aí que deu uma aproximada. Porque eu tenho certeza que todos os filhos, então, vão ser amarelos, né? Então, eu tenho certeza que vai ser azão, azão, por causa disso. Porque ela só vai poder passar o azão, né? E se eu faço com o indivíduo azinho, azinho, se ela passasse um azinho, eu teria um indivíduo azinho, azinho, e daí sim eu teria uma descendência nesse outro caso aqui, né? Que se ele for azão, azinho, daí eu vou passar, né? Ela vai ter a possibilidade de passar os azinhos e eu vou ter metade dos indivíduos verdes. Metade ainda vai ser amarelo, mas eu vou aparecer os verdes ali porque ela tem a possibilidade de passar o azinho, tá? Depois tem mais alguns slides explicando, né, algumas coisas, mas eu acho que eu vou passar por isso, senão a gente vai até as 10h30 da noite. Mas só explicando, né, que agora é da mesma forma aqui, né? Então, se eu tenho o azão, azinho, rzão, rzinho, né? O azão definindo a cor e o R definindo se ela é lisa ou rugosa, né? Então, eu vou ter os meus gametas azão, rzão, azão, rzinho, azinho, rzão e azinho, rzinho, perdão. E daí, se eu for fazer então só com um cruzamento teste, né, com um azinho, rzinho, então eu vou ter exatamente a mesma proporção, tá bom? Então vai ter o azão, azinho, rzão, rzinho, né? Vai ser 1, azão, azinho, rzinho, rzinho, 1, azão, azinho, rzão, rzinho, 1, e azinho, rzinho, rzinho, 1 também, tá? Vai ser a mesma proporção. Então, basicamente, quando eu faço um cruzamento teste, eu tenho a mesma proporção dos meus gametas, tá bom? E mostrando aqui para vocês que o cruzamento teste está justamente mostrado no nosso quadro de Punnett. É uma partezinha pequena. Isso aqui, né, é uma partezinha pequena do nosso quadro de Punnett. É essa partezinha aqui, ó. Então, aqui eu tenho todas as opções de gametas possíveis, né? Olha que aqui eu tenho as 4 opções, né? E aqui eu só tenho uma opção que é do indivíduo heterozigoto. Perdão, do indivíduo homozigoto recessivo, tá bom? Certo, então revisamos um pouco o que é um cruzamento teste e o que é a segunda lei de Mendel. Agora a gente vai falar um pouco que existem mais de um gene em cada cromossomo, né? Então, como a gente estava conversando nesse caso, tá? Da drosófila. Então, ela tem, olhem quantos genes diferentes ela tem num mesmo cromossomo. Ela só tem 2 cromossomos, né? Então, 2 pares de cromossomos no caso. Então, ela vai ter poucas opções para ela. Não tem só 2 genes, né? Então, a gente tem vários genes em um mesmo cromossomo, tá? E isso é importante porque quando a gente tem um gene no mesmo cromossomo, vocês lembram que a gente estava falando antes, né? Que a segunda lei de Mendel não vai ser
mais tão relevante nesse caso, porque eu vou ter genes ligados, o famoso linkage, tá bom? Que a gente vai ver com detalhes agora. Passar, tá. Então, os genes ligados, o linkage, a gente vai ter genes no mesmo cromossomo, então percebam que eu tenho o meu cromossomo, esses são dois cromossomos homólogos, né, porque eles têm os genes nas mesmas posições, percebam que o gene A está na mesma posição, o gene B também está na mesma posição, são genes homólogos, só que eu tenho eles no mesmo cromossomo, né, esse é um cromossomo, o cromossomo azul tem os dois genes, é o A e o B, da mesma forma, o cromossomo vermelho também porque é um cromossomo homólogo, tá? Mas percebam que o gene A e o gene B estão exatamente no mesmo cromossomo, né? O que vai acontecer? A nossa segregação não vai ser independente, porque eu não tenho como segregar cromossomos entre si, porque os cromossomos vão juntos, né? Vocês lembram que o cromossomo é um conjunto, né, ali da cromatina, eles compactam um monte e vai junto tudo. Então eles não vão ficar se dividindo tanto. Depois a gente tem as exceções, né? Mas ele não vai se dividir, né? Então ele não vai seguir a segunda lei de Mendel, porque não é uma segregação independente. Então lembrem, quando eu tenho genes ligados, a minha segregação não é independente, se não ocorrer o crossover. Mas, a princípio aqui, não é independente, tá bom? Por quê? Porque a proporção de gametas agora vai ser o seguinte. Eu tenho uma célula germinativa que vai fazer, então, a meiose e vai produzir gametas, então, dois tipos de gametas só, porque eu só tenho opção assim, ó, eu posso fazer o que eu tenho dois cromossomos aqui, né? Que opção que eu tenho? Eu posso mandar esse aqui para cá, para uma célula, e eu posso mandar esse aqui para outra célula. Ok. Eu posso fazer alguma outra coisa? Não, eu só tenho essa opção, eu não tenho como dividir, né, esses genes aqui, então é isso que vai acontecer. Se eu tenho o Azão e o Bzão no mesmo cromossomo, eu vou ter alelos Azão-Bzão, e se eu tenho o Azinho e o Bzinho no cromossomo, eu vou ter alelos Azinho-Bzinho. Mas eu não tenho como ter um alelo Azão-Bzinho ou um alelo Bzão-Azinho, porque percebam que o Bzão e o Azinho estão em cromossomos diferentes, então o Bzão vai junto com o Azão, entenderam? Daí ele vai ser como se fosse uma primeira lei de Mendel, tá? Porque eu só tenho duas opções de gametas, percebam? Porque eu só tenho como ter o Azão-Bzão e só tenho como ter o Azinho-Bzinho. 50% vai ser Azão-Bzão e 50% vai ser Azinho-Bzinho. Porque, enfim, elas vão aqui, ó, né, se multiplicar aqui, daí uma vai para uma célula, a outra vai para outra, mas eu não tenho como, né, fazer essa mistura do até agora, né, eu não tenho que fazer essa mistura do Azão com Azinho, Bzão com Bzinho. Então, eles vão juntos, tá bom? Então, nesse caso... calma aí. Ficou claro, pessoal, essa parte de genes ligados? Perfeito. Né, que a gente vai seguindo uma lógica, daí não queria perder ninguém, porque a gente vai montando aos poucos, né? Então, perfeito. Então, a gente pode ter arranjos genéticos, tá, para os indivíduos duplo heterozigóticos, tá bom? Então, nesse caso aqui, né, vocês percebam que o Azão e o Bzão, e o Azinho e Bzinho, então eles estão no mesmo, né? Os dominantes estão no mesmo cromossomo e os recessivos estão no mesmo cromossomo. Quando eu tenho algo assim, então o Azão com Bzão e o Azinho com Bzinho, eu falo que é um arranjo, né, uma conformação cis. Um cromossomo, então, tem apenas alelos dominantes, Azão e Bzão, enquanto o outro tem apenas alelos recessivos, o Azinho e o Bzinho, né? Então, nesse caso aqui, ele vai ter, então, os dominantes no mesmo e os recessivos no outro, tá bom? Quando eu tenho um arranjo trans, significa que eles estão, tipo, trocados, assim, sabe? Eles não estão no mesmo. Então, o Azão tá com o Bzinho, e o Azinho tá com Bzão. Então, o que acontece é que os dominantes estão com o recessivo no mesmo cromossomo, né? E o outro também, é um recessivo que está com um dominante no cromossomo. Daí agora eu pergunto para vocês, tá? Eu tenho a conformação cis e a conformação trans. O que aconteceria? Uma coisa que eu não comentei aqui, né? O que aconteceria se
houvesse esse caso aqui, tá bom? Porque eu coloquei o Azão aqui, né? Vamos dizer que eu tenho o Bzinho aqui, daí o Azinho aqui e o Bzão aqui. Mas se eu mudar aqui, olha, se eu trocar, né, esse Azinho colocasse pra cá e esse Bzão colocasse pra cá, o que que eu teria? Como é que seria a minha conformação? O que poderia acontecer? Tá, ninguém falou nada, mas eu vou aceitar isso como uma coisa que não daria pra acontecer. E de fato, eu falei isso só pra chamar atenção pra vocês que isso não pode acontecer, porque eu tô trocando, aqui eu tô trocando, tá, os alelos de um mesmo gene, tá bom? Só que eu não posso trocar o gene em si de lugar, né? Se eu tivesse passando um Azinho pra cá, né, no lugar desse Bzinho, e o Bzinho pra cá, eu estaria mudando o gene de lugar. Eu não posso mudar o gene de lugar. O gene tem o seu locus no cromossomo. Então o que pode acontecer é isso. Por isso que eu tenho duas conformações, a cis e a trans, tá bom? Não posso ter o Azão e o Azinho juntos aqui, porque os genes têm que estar em cromossomos homólogos. Os alelos são cromossomos homólogos diferentes, tá bom? Nesse caso eu tenho o Azão e o A e o B, porque são genes diferentes no mesmo cromossomo, tá bom? Só pra deixar isso claro. Certo, então. Então, genes ligados... de novo, linkage. Então, nesse caso, agora eu estou apresentando para vocês o exemplo da drosófila, né, que a gente estava comentando. Então, eu tenho a meiose, tá, dos genes ligados, e o que vai acontecer? Eu tenho uma conformação cis aqui. Então, Gzão, Lzão. O que vai acontecer é que eu vou ter, então... vocês lembram que um cromossomo homólogo vem para cá, então Gzão, Lzão, e outro cromossomo homólogo vem para cá, o Gzinho, Lzinho. E depois o que acontece só as duas cromátides irmãs, que são geneticamente idênticas, se separam. Então eu tenho duas células Lzão, Gzão, e duas células Lzinho, Gzinho. O que vai acontecer é 2 dividido por 4, 1 meio, 2 dividido por 4, 1 meio. Então eu tenho 50% de chance de ter o Gzão, Lzão e 50% de chance de ter o Gzinho, Lzinho. E eu vejo isso pelo meu cruzamento teste. Então, novamente, pessoal, mostrando para vocês que a proporção fenotípica no meu cruzamento teste é igual à proporção dos gametas, tá? E, novamente, eu falo que é como se fosse uma primeira lei de Mendel. Por quê? Porque se eu faço esse cruzamento, tá? O Gzão, Lzão e o Gzinho, Lzinho, com Gzinho, Lzinho, Gzinho, Lzinho, né? Então, nesse caso, eu tenho o Gzinho, Lzinho, Lzinho. E aqui, ó, Gzinho, Lzinho, com Gzão, Lzão, Lzinho, que é o caso desse indivíduo heterozigoto aqui que eu estou fazendo, só que ele está com os genes ligados. Então, eu só tenho a opção mesmo de ter esses dois fenótipos aqui, porque eu só tenho esses dois gametas, tá? Se os alelos Gzão e Lzão e Gzinho, Lzinho estão no mesmo cromossomo respectivamente, né? O Gzão e Lzão no mesmo e o Gzinho e Lzinho no mesmo, a gente não tem como ter gametas Gzão, Lzinho e Lzão, Gzinho, tá bom? Tá. Essa é a primeira parte da aula. Ficou claro o que são genes ligados, o que são as conformações cis e trans, por que os genes ligados, então, eles vão ter esse tipo de comportamento. Tudo certo, pessoal? Tá. Perfeito. Então, vamos continuar então com a permutação, que é o crossing over, tá? O crossing over vai acontecer então, tá? Na prófase 1 da meiose 1, tá bom? E ele vai consistir então na quebra das cromátides dos cromossomos homólogos em certos pontos, seguida de uma troca de pedaços correspondentes entre elas. Então, vocês percebam aqui que eu tenho dois cromossomos homólogos, né? Então aqui, ó, um cromossomo homólogo, outro cromossomo homólogo, cada um com as suas respectivas cromátides irmãs. Então aqui é cromátides irmãs. E duas dessas cromátides irmãs vão se juntar, né, de cromossomos homólogos, lembrando que o pareamento dos cromossomos é apenas com os cromossomos homólogos, eles têm os genes nas mesmas localizações, eles têm
eles têm o mesmo tamanho, tem o centrômero no mesmo local, porque se for com cromossomos diferentes a gente vai ter uma espécie de mutação que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, o crossing over normal acontece com os cromossomos homólogos entre si, não tem como ter cromossomos diferentes. E daí, então, o que acontece é que eles juntam uma perninha que formam essa estrutura que eu chamo de quiasma, que é onde eles se encontram, e eu vou ter a troca. Então, esse aqui, ó, essa partezinha aqui eu corto aqui, e daí essa partezinha vermelha vai ir pro cromossomo azul, e essa partezinha azul aqui vai ir pro cromossomo vermelho. Tô fazendo uma baderna aqui, mas enfim, essa que é a ideia. Então daí vocês percebam que como eu tive a troca de material genético entre os cromossomos homólogos, tá? Eu tive, então, o meu crossing over e eu tive a troca de certos genes, tá bom? Os genes nas mesmas localizações, mesmo locus, porém eu mudei os alelos aqui. Se os genes antes eram ligados, tudo bem, eles ainda são genes ligados, estão no mesmo cromossomo, mas o crossing over nos permite ter essa diferença aqui. Agora percebam que eu tenho um Azão indo com um Bzinho, tá? E um Azinho indo com um Bzão. Isso vai mudar toda a nossa proporção fenotípica e genotípica dos gametas. Toda a nossa proporção de gametas vai mudar. E por que isso acontece? E por que isso é importante, tá? Isso é bem importante porque vai potencializar a variabilidade genética. Então, é um fator, tá? Que é bem importante para que ocorra a evolução biológica. Vai ajudar a ter mais modificações, né, nos indivíduos, os indivíduos serem mais diferentes entre si, o que vai permitir a evolução, ali a seleção natural que vocês, para quem estava antes, viu no primeiro semestre, né, mas que eu acho que vai ser revisado. Vai ser revisado depois, né, Matheus? Evolução e tal, isso. Claro. Então é importante por isso, sabe? Porque se a gente for pensar bem, né? Esse cromossomo aqui, esse aqui, por exemplo, foi pego do pai e esse aqui foi pego da mãe, vamos dizer assim, tá? Daí, se eu passar um inteiro pro filho, esse cromossomo inteiro vai ser tipo todo o código genético do pai, vamos dizer assim, o da mãe vai ficar no meio do caminho. Daí, como eu tenho o meu crossing over, eu tenho oportunidade de, vamos dizer que o da mãe que tá indo. Então eu tenho esse aqui e esse aqui que tá indo, tá? Pro filho. Só que o pai ainda consegue contribuir com um pedacinho desse cromossomo. Se a gente for pensar mais ou menos assim. Calma. O pai do indivíduo, no caso, tá? Tipo, seria o avô e a avó, né? Então, se esse aqui for um dos pais, daí esse aqui seria o avô, essa aqui seria a avó, né? E daí eu tenho como contribuir o avô e a avó, porque só vai um, né? Do pai e da mãe só vai um cromossomo, no caso, né? Os gametas são haploides. Então, eu tenho oportunidade de um pouquinho do vô no cromossomo da avó, um negócio assim, sabe? Isso eu acho interessante. Eu tenho possibilidade de ter mais variabilidade, tá? Então, a permutação, tá? Vai ocorrer na prófase 1, tá? Eu tenho todas essas etapas muito bonitinhas na prófase 1, tá? Que vai acontecer. Então, ela é bem assim, ali chega o zigóteno, daí eles estão se juntando mais, o paquíteno é o que realmente ocorre ali o crossing over, daí na diacinese eles já se separam, né? Mas basicamente a gente pode situar então na prófase 1 que ocorre o crossing over, tá? Então, revisando com vocês, a divisão celular por mitose. Então, eu tenho um indivíduo diploide, uma célula germinativa. Na fase S ele vai duplicar a sua quantidade de código genético. Na meiose 1, então, ocorre na prófase 1 o crossing over. Então eu tenho compartilhamento, a troca de material genético entre duas cromátides, né, de cromossomos homólogos. Depois eu tenho, né, os dois cromossomos homólogos se separando. Então eu tenho indivíduos haploides agora, né, células haploides no caso. Então os cromossomos homólogos se separando. E depois, então, na minha meiose 2, eu tenho a separação das cromátides irmãs para formar os gametas, tá, que vão ter apenas uma cromátide irmã de um dos cromossomos homólogos, tá bom? Então nesse caso aqui, né, ele pegou essa parte aqui, que depois a gente vai falar
o genótipo parental, no caso, então, que não tem mudança. Depois esse aqui é recombinante, percebam, olha que ele tem um pedacinho, né, do outro cromossomo, da outra cromátide, né? Então eu tenho o Azão Bzinho, depois o Azinho Bzinho, o aparental, e depois aqui eu tenho um outro recombinante. Olha aqui que ele vai formar então um Azinho Bzão. Então, no caso de genes ligados com possibilidade de permutação, eu vou permitir agora que ocorra novamente, então, a minha possibilidade de gametas 25% para cada um, tá? Quando ocorre sempre, né? Mas eu ainda vou poder ter, tá, gametas, porque como isso pode ocorrer, pode dar isso aqui, ó. Eu posso ter o Azão Bzão, eu posso ter o Azinho Bzinho, ok. Mas como eu posso cortar essa perninha aqui e juntar essa perninha aqui, ó, por exemplo, daí eu posso ter o Azinho Bzão. E a mesma coisa, o contrário pode acontecer, posso ter o Azão Bzinho. Porque o crossing over vai nos permitir, então, que a gente não tenha apenas gametas parentais, que são aqueles originais Azão, Bzão, Bzinho, Azinho, Bzinho, mas sim os recombinantes, que é o Azinho Bzão e o Azão Bzinho, tá bom? Então, genes do mesmo cromossomo, né, quando eles são ligados, quando existe possibilidade de permutação, eu ainda agora vou ter possibilidade de outros gametas também. Tá? Dos outros gametas, não apenas aqueles dois que a gente tinha comentado como seria na primeira lei de Mendel, tá? Porque a gente está tendo agora a troca genética. E agora eu trouxe uma questãozinha para a gente resolver juntos, para ver, né, se, enfim, se vocês estão conseguindo acompanhar a aula e para a gente já ir treinando, né, algumas questões que poderiam aparecer na prova. Em relação a genes ligados, então, e é uma parte de crossing over, o que eu posso ter? Vamos ver essa primeira questão. Analisando os gametas formados por indivíduos heterozigotos, eu vou abrir como é que fala? Enquete, tá? Então não se preocupem em escrever ali no chat agora. Formados por indivíduos heterozigotos Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, um estudante percebeu a seguinte proporção. Então, 1/2 Bzão, Czão e 1/2 Bzinho, Czinho. Diante desses dados, né, ele pode afirmar que A. Trata-se de um caso de segregação independente. B. Trata-se de um caso de segregação independente com crossing over. C. Trata-se de um caso de linkage com crossing over. D. Trata-se de um caso de linkage sem crossing over. E E. Trata-se de um caso de mitose. Então eu vou iniciar a enquete. Ah, calma aí. Ué. Eu vou Tá. Iniciei a enquete aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que o pessoal tá achando. Então eu vou repetindo as alternativas, né? Então aqui, ó, eu tenho um indivíduo heterozigoto, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, tá? Eu tenho a proporção dos meus gametas, 1/2 Bzão, Czão e 1/2 Bzinho, Czinho, tá? Nesse caso, eu tenho uma segregação independente com crossing over, o linkage, que são os genes ligados com crossing over, o linkage, né, genes ligados sem crossing over, ou um caso de mitose, tá? Vamos ver o que o pessoal está respondendo. Temos 10 respondentes. Eu acho que eu vou fechar daqui a pouquinho também pra gente ir avançando. Responde. Pessoal aí, ó. Só 10 pessoas responderam. Mas tudo bem, gente. Não aparece. E eu coloquei agora como anônimo, então nem eu consigo ver o que vocês estão respondendo, tá? Eu não tenho como saber quem tá respondendo o quê. Pode botar até aí, Pode botar aí, porque
Pode colocar qualquer coisa que... Eu não tenho ideia o que... Eu acho que é importante também dizer isso. Não sei o que estão respondendo cada um, tá? E depois não importa também, né? Se errar é importante porque daí a gente aprende juntos. Por isso que eu acho importante trazer coisas assim. Tem que errar agora, né, Edu? Exatamente. Não, a gente tá no meio da aula agora, né? A gente nem terminou a aula. Ainda tem muita coisa Vai pra que... ver pela Bom, frente. pessoal, vamos que dá pra falar da Fazenda depois, hein? Começou. Vocês não olham a Fazenda? Eu olho. Ah! Eu tava pensando Eu... o que é... Sobre o que é a Tá, Fazenda mas aí, quem tá? tá entrando dessa vez na Fazenda, eu não olho. Ah, Mas não sei meu. se talvez Ô, curiosa. meu, eu tô torcendo pro Bill, tá? Mas eu não gosto daquele me seguir, nem daquela Tavares lá, ex do Pedrinho, aquele nego do Borel, não sei nem porque aquele cara entrou, aquele idiota. Olha as brigas aí. O cara Tá. até pra estar preso, meu. Eu Me vou... seguir, nego do Borel. Eu A vou tática quebra parar barraca aqui. é da hora. Meu, tem uma mulher que é muito feia. Desculpa, tá, gente? Mas a mulher parece um zumbi, meu. Lisiane, acho que é o nome dela. Lizzie, sei lá. Letícia. Ó, o pessoal que olha a Fazenda aí, como é que é o nome da mulher? Ah, faz muito tempo que eu não olho televisão, nem vejo mais. Aí eu só vejo as tretas na internet. A mulher é muito feia, meu. Tá, eu não sou bonito, né? Mas a mulher ganhou de mim. Pessoal, então vamos ver aqui. Então, ficou bem distribuído até as respostas, né? Vamos ver quem que vai... O que a gente pode dar de prêmio pra quem ganhar isso aqui? O Pra quem iPhone de acertar. Matheus que ele tá vendendo. Vai, meu, tô vendendo pra pegar o Pix de vocês. Tá difícil de vender, né? Não, o pessoal tá se fazendo aí, meu. Baixei lá embaixo o preço, o pessoal não quer comprar. Tudo bem, dá pra mim. Eu não compro, mas eu quero, hein? Presente. Tá, vamos ver. É que, sabe qual é o problema até? Porque agora eu realmente coloquei anônimo, então eu não sei nem quem respondeu certo. Então vai ser difícil a Eu gente respondi distribuir. a cedo, eu digo. Eu chutei a C. Não, chutou, não. Chutei, vai no chute. Vai no chute. Tá. C de confia. Então vamos lá. O pessoal acha que é a C, provavelmente. Vamos ver então. Quando eu tenho então um indivíduo Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Tá, ok. E o que eu vou esperar de proporção fenotípica desse indivíduo na minha segunda lei de Mendel? O que eu espero que ele tenha? Vocês lembram aquilo que a gente falou um pouco de arranjos? Que o Bzão vai com o Czão, e daí tem o Bzão que vai com o Czinho, o Bzinho vai com o Czão e o Bzinho vai com o Czinho? Vocês lembram que a gente tem todas as chances possíveis na nossa primeira lei de Mendel lá? Opa, na nossa segunda lei de Mendel, perdão. Aqui, ó. Vocês lembram que a gente tem aquela primeira possibilidade, aquela segunda possibilidade? Aquela primeira possibilidade, aquela segunda possibilidade, né? E que eu vou ter, então, 1/4 para cada gameta. Olha aqui, que a gente tinha conversado. Então, na segunda lei de Mendel, quando é uma segregação independente, né? A gente vai ter todos esses gametas aqui, vocês lembram? Daquele cruzamento? Então, a gente vai ter 25% de chance de cada gameta. Só que nesse caso, a gente tem que metade dos cromossomos, dos gametas são Bzão, Czão, e metade dos gametas são Bzinho, Czinho. Então o que acontece? Eu não estou seguindo aquela minha proporção típica de 1/4 para cada gameta, né? Porque se fosse segregação independente, seria 1/4 Bzão, Czão, 1/4, nossa, bem feia a minha letra, Bzão, Czinho, 1/4 Bzinho, Czão e 1/4 Bzão, Czinho. Só que nesse caso eu tenho uma proporção um pouco estranha. Por quê? Eu não tenho todas as minhas oportunidades de gametas. Eu só tenho a opção Bzão, Czão e Bzinho, Czinho. O que nos leva a pensar que o Bzão e o Czão estão juntos e o Bzinho e o Czinho estão juntos. Porque percebam que eles não têm nenhum gameta que está separado, né? Então, eu tenho o meu Bzão
e meu Czão sempre juntos. E o meu Bzinho e o meu Czinho sempre juntos. Então, provavelmente, este Bzão, esse alelo Bzão está no mesmo cromossomo que na mesma cromátide, né, que o meu Czão. Já o Bzinho, Czinho também provavelmente estão na mesma cromátide, tá bom? Aqui. São na mesma cromátide. Então, esse seria um caso clássico de linkage, de genes ligados. Então, eu tenho aqui, né, como a gente estava conversando, quando eu tenho os genes ligados, voltando aqui, calma aí. Voltando aqui, a minha proporção de gametas vai ser essa. Olha aqui, 1/2 para Azão Bzão, 1/2 para Azinho Bzinho. Se o Azão e o Bzão estiverem no mesmo cromossomo, né, e o Azinho e o Bzinho também estiverem no mesmo cromossomo, tá bom? Então eu consigo saber, né, através disso. Então, se 50% é Azão Bzão, então, e 50% é Azinho Bzinho, eu já começo a suspeitar, pô, deve ser uns genes ligados, porque eles não estão com aquela proporção de 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 25, 25, 25, 25. Eles estão 50, 50. Eu estou com duas opções só. É como se fosse uma primeira lei de Mendel, só que com gametas então que têm os genes ligados, tá? E é uma segregação não independente. Por isso que nesse caso eu estou falando de né, eu estou falando de um caso de linkage. E agora, eu vou ter crossing over ou não vou ter crossing over? E para perguntar isso, eu acho que eu vou fazer uma nova enquete, porque não, muita gente respondeu C. Eu achava que tinha ido na outra. Então eu tenho um caso de linkage, tá? Então, e deixa eu ver, calma aí, quantas pessoas para ver se vale a pena. Então eu tive 5 de... Não, mas a gente não precisa fazer uma nova enquete, então, porque a maioria respondeu C ali. Só que, nesse caso, tá? O crossing over, o que vai me permitir? O crossing over vai me permitir que eu tenha, tá? Genes, gametas parentais e gametas recombinantes. Então vai permitir que eu volte, não exatamente na proporção da segunda lei de Mendel, mas que eu volte a ter gametas Azinho Bzão e Azão Bzinho. Nesse caso, se eu tivesse falado que, sei lá, 40% é Bzão Czão, 40% Bzinho Czinho, 10% é Bzão Czinho e 10% é Czão Bzinho, nesse caso, eu até poderia pensar, deve ter tido crossing over, porque os genes são ligados, eles não estão naquela proporção da segunda lei de Mendel, então provavelmente eles trocaram material genético ali, algumas cromátides e não todas, então eles devem ser ligados, só que com crossing over. Só que nesse caso eu tenho um caso perfeito de linkage sem crossing over, porque eu tenho exatamente a mesma proporção dos dois gametas, tá? Eu tenho a mesma proporção dos dois gametas, tá? Sem eles se trocarem material genético, tá bom? Porque é 50% de um, 50% de outro, e eu não tenho outras opções. Se eu tivesse linkage, se eu tivesse crossing over, provavelmente eu teria outras opções de gametas, além de apenas duas. E eu posso dizer então que o Bzão e Czão estão no mesmo cromossomo e o Bzinho e Czinho estão no mesmo cromossomo e eles estão sendo sempre passados juntos. Por isso que eles não têm essa mistura entre eles. Eles estão sempre sendo passados juntos. Eu não tenho como ter o Bzinho junto com o Czão, por exemplo, né? E vice-versa também não. Então por isso que é um caso de linkage sem crossing over. Então a alternativa D está correta, tá bom? Então a alternativa C de confia não estava correta. A alternativa D, então é um caso de linkage sem crossing over, porque eu tenho então só duas opções de gametas nesse caso e eu não tenho nenhum indício que possa ter um crossing over. Era D de Deus. Era D de Deus. Tá? Pegaram, pessoal. E não faz mal, eu vi que o pessoal, a gente teve duas pessoas que colocaram um D, né? Mas não se preocupem que a gente está no meio da aula ainda, a gente vai falar muito sobre isso, então a gente vai acompanhando aos poucos, né? E é tribom fazer questão assim, porque a gente vai aprendendo aos poucos. E espero que vocês tenham entendido um pouco melhor o que significa o linkage e o crossing over a partir dessa questão. Ficou alguma dúvida sobre essa questão? Alguém não entendeu alguma coisa? Posso continuar? Ou como é que...
pode continuar. Tá. Tudo certo. Show, ficou mais claro. Esse é o objetivo. Tá, só que assim, a gente sabe que tem crossing over, né? Se tiver crossing over, tudo bem. Mas as questões também vão querer perguntar, além de perguntar se tem crossing over, elas vão querer saber quanto de crossing over tem. Elas querem saber a taxa de permutação. Só que a definição da taxa de permutação, ela vai ser algo que a gente vai conseguir ver com facilidade. E eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Então, eu tenho aqui meus indivíduos, tá? Aqui agora já tô com um exemplo de crossing over. Então percebam que eu tive bem aqui, olha, o crossing over do... aqui, ó, na meiose, tá? Vamos ver se vocês prestaram atenção em qual etapa da meiose ocorre o crossing over. Isso é uma questão que pode cair. Em qual parte da meiose pode acontecer o crossing over? Tem o pessoal digitando. O Matheus está digitando também. Exatamente. A permutação, ou crossing over, vai ocorrer na prófase da meiose 1, tá bom? Então aquela prófase que tem várias coisas chatinhas, tem várias partes chatinhas, né? É naquela prófase 1, tá? Na meiose 1 que vai acontecer, tá? Logo antes dos cromossomos homólogos se separarem. E é de pensar nisso, né? Porque já na anáfase da meiose 1 vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos. Então eles não vão ter mais oportunidades para se trocarem material genético. Então eles têm que ser antes, né? Então eles têm que trocar material genético antes, tá? E nesse caso, então, eu tenho a permutação ocorrendo aqui, tá? A gente tá levando, então, a duas células filhas, que depois vão se transformar em mais duas cada uma, né? Porque na minha meiose 1 eu tenho a separação dos cromossomos homólogos e na meiose 2 eu tenho a separação das cromátides irmãs. E eu vou gerar então agora, tá, a possibilidade de ter, percebam aqui, ó, eu tenho os parentais, aqui ó, Lzão, Gzão e Lzinho, Gzinho, só que além dos parentais eu tenho os recombinantes, porque eu tive crossing over. Então eu tenho o Lzinho, Gzão e o Lzão, Gzinho. Tá bom? Então, nesse caso, se eu for fazer um cruzamento teste em que a proporção fenotípica é igual à proporção dos gametas, eu vou ter exatamente o quê? Né? É isso que vai nos ajudar a saber qual é a taxa de crossing over. Por quê? Porque agora a gente volta a ter a possibilidade de obter todos os 4 fenótipos, que foi nos tirada antes, vocês lembram? Quando a gente tinha os nossos genes ligados, a gente só tinha a opção de dois fenótipos diferentes, como se fosse a primeira lei de Mendel, 2 fenótipos diferentes apenas, né? Só que agora o crossing over está nos dando a oportunidade de ter 4 fenótipos novamente, porque eu tenho essa troca de material genético e a formação de gametas recombinantes. Mas como eu vou saber a frequência em que cada fenótipo ocorre, né? A gente tem que saber a frequência dos gametas recombinantes, tá? E a frequência dos gametas recombinantes é definida, né? Vai definir a taxa de permutação. Então, eu olhando a proporção fenotípica no cruzamento teste, eu vou saber a proporção dos meus gametas e através da proporção dos meus gametas eu vou ter como saber qual é a taxa de permutação, porque eu vou ver qual é a taxa de gametas recombinantes, tá bom? Certo. Então, como que eu vou saber a frequência em que ocorre? A gente vai realizar o cruzamento teste, tá? Esse é um cruzamento que foi feito, né, como um experimento para testar como que funcionava, né? Deu muito certo, então ele é muito usado. Nossa, tá dando problema aqui, tá? Então ele é muito usado, tá, para saber então como que a gente vai definir qual é o gameta, né, parental e qual é a taxa de permutação. Então a gente vai verificar os resultados e, novamente, pessoal, estou batendo bastante nessa tecla, mas é bem importante. Proporção fenotípica no cruzamento teste vai ser igual à nossa proporção de gametas. Então, se eu falar para vocês que a proporção fenotípica desse indivíduo aqui, ó, desse primeiro indivíduo, qual é a porcentagem, tá?
de gametas, qual é a porcentagem de gametas que vão ser Gzão, Lzão? Se a minha proporção fenotípica é 40%. Então, a minha proporção fenotípica de 40% vai se transformar na minha proporção fenotípica de gameta de 40% pro Gzão, Lzão, entendeu? E eu posso pensar nisso porque eles podem dar em números totais ou em números absolutos, né? Ou em números relativos. Então posso ter, por exemplo, a questão pode mostrar assim, os descendentes 400 tiveram essas características, 400 tiveram essas características, 100 tiveram essas características, daí vocês já vão poder pensar qual é o genótipo deles, né? Então, por exemplo, se é cinza com asas longas, né? Daí, se é um cruzamento teste, vocês sabem que não tem homozigose dominante, né? Porque com certeza um recessivo eles têm. Então, se ele é cinza com asa grande, obrigatoriamente ele vai ter um Gzão e um Lzão, e obrigatoriamente ele vai ter um Gzinho e um Lzinho, porque vem do cruzamento teste. Então, Gzão, Gzinho, Lzão, Lzinho, tá? E da mesma forma para todos os outros, né? Então, por exemplo, se ele tem o corpo preto e tem as asinhas atrofiadas, então o que acontece? Eu sei que ele é recessivo para todas as características, tá? Tudo bem. Ele recebe 2 alelos recessivos ali do indivíduo heterozigoto, homozigoto recessivo do cruzamento teste, mas para ele ser recessivo nas duas ele precisa ter todos os alelos recessivos. Então eu sei que o meu gameta é Gzinho, Lzinho, tá? E a proporção dele é 40% também, tá? Porque, enfim, tem 400, daí 400 dividido por 1000, 40%. E daí da mesma forma, esse aqui eu tenho 100, daí eu divido 100 por 1000, eu tenho 10%, e eu tenho 100 dividido 100 por 1000, então eu tenho 10% também. Ficou claro essa parte, pessoal? Como eu disse no início da aula, essa não é a minha matéria preferida da genética, eu não curto muito, eu acho muito chatinho. Mas como a gente tem que falar sobre isso, deu pra pegar. Eu tô fazendo bem parado aqui. Porque não. Melhor é botânica. Em algumas coisas talvez, em algumas coisas a genética peque um pouco. Mas realmente essa parte. Eu acho muito chatinha essa parte. Infelizmente. Mas as outras coisas da genética são legais. Tá. E pra gente definir, tá? A nossa frequência, a nossa taxa de permutação, a gente vai definir pela seguinte forma, tá? Nesse caso, 100 gametas, tá? A gente vai ter 100 gametas, né? Porque a gente vai ter... perdão, tô falando tudo errado. A gente tem 1000 gametas, porque a gente vai ter 1000 descendentes no total. 800 são parentais e 200 são recombinantes. E como é que eu sei isso, né? A gente sempre vai ver que a proporção dos gametas parentais é sempre maior ou igual à proporção dos gametas recombinantes. Normalmente é maior. Então, se eu vejo aqui 40% de Gzão, Lzão e 40% de Gzinho, Lzinho, eu sei que provavelmente o Gzão e Lzão estão no mesmo cromossomo e o Gzinho e Lzinho estão no mesmo cromossomo. E que, quando eu misturo eles, quando eu tenho o Gzão, Lzinho, Gzinho e Lzinho estão no mesmo cromossomo, e quando eu misturo eles, quando o Gzão, Lzinho e eu tenho Gzinho, Lzão, eu sei que eles foram misturados, eles são recombinantes, né? Sofreram a permutação. Então, nesse caso, eu sei que 10% então tem esse fenótipo com esse genótipo, né? E 10% tem esse fenótipo com esse genótipo, tá bom? E eu vou saber que a minha taxa de permutação vai ser igual a soma dos recombinantes, tá? Dividido pelo total. Então eu posso simplesmente pegar, eu tenho 200 indivíduos que são recombinantes, eu somo, né, os recombinantes, então 200 indivíduos são recombinantes, a gente viu aqui que eles são em menor proporção, provavelmente eles são os recombinantes. 200 e eu divido pelo total, que é 1000. Então eu tenho uma taxa de permutação de 20%. Ao mesmo tempo que eu tenho também a oportunidade de fazer a soma das porcentagens dos recombinantes. Isso vai ser muito importante. Então, se eu tivesse, pessoal, que colocar uma foto da aula de hoje, da importância da aula de hoje, eu colocaria essa aqui. Eu acho que essas são as informações mais importantes para se levar da aula de hoje. Quando a gente fala de taxa de permutação, o que a gente tem que pensar? Primeiro, que a proporção de gametas parentais é sempre maior, normalmente maior, mas pode ser igual numa condição que a gente vai ver logo em seguida, mas é normalmente maior
a proporção dos gametas recombinantes e que a taxa de permutação é definida pela soma das porcentagens dos recombinantes. Então, nesse caso, eu tenho 10% mais 10%, ou seja, 20%. Então, a minha taxa de permutação é 20%, tá bom? Isso aqui não é tão relevante, então se alguém quiser pegar mais alguma informação, depois eu deixo, senão vou passar muito do tempo, tá? Mas isso aqui seria mais como curiosidade, para entender exatamente o que acontece com cada célula germinativa, mostrando, né, porque da onde que eu acho essa proporção de gametas, né? Então, por que que eu chego nesses 400, nesses 100, mas não é o mais importante também, não preciso ficar, né, empurrando coisa que não, talvez não seja muito relevante, mas está aqui a informação, vocês têm acesso aos slides, então se alguém quiser, pode pegar lá também, tá bom? E se alguém quiser também saber um pouco mais, eu, Matheus ou qualquer professor do Educa, a gente está sempre disponível, tá? No caso da genética, sobre esse conteúdo tu não gosta. Mas Tô brincando. Tô brincando. Estamos sempre aí. Não, então se alguém quiser falar, infelizmente o nosso tempo é curto, mas se alguém quiser falar um pouco sobre isso, ou quiser fazer uma pergunta sobre isso, estou sempre disponível pra gente conversar um pouco mais, tá? Eu realmente não me importo, se eu pudesse ficaria mais tempo, mas também é muita sacanagem liberar vocês muito tarde também. E também não é algo tão relevante, tá bom? Mas só pra, se vocês tiverem interesse de ler, é uma leitura complementar para ver de onde que saem esses números. Porque normalmente o que vai mostrar na questão é justamente esses números já diretos para vocês, tá? É difícil mostrar algo além disso. Porque a permutação, tá? Se ocorrer, então, com uma taxa de permutação de 50%, que é a taxa máxima de permutação, eu vou ter a minha proporção de gametas igual à da segunda lei de Mendel. Então, se vocês acharem, se eu mostrar uma proporção de gametas 25%, 25%, 25%, 25%, a gente nunca vai saber se é realmente uma verdadeira segunda lei de Mendel ou se é uma taxa de permutação de 50%, tá bom? Normalmente é uma segunda lei de Mendel, né, que tem mais chance. Mas, se ocorrer um caso que ocorra genes ligados, porém, com uma taxa de permutação de 50%, né, ou seja, 25 mais 25 dos recombinantes, a gente até vai se perder qual é recombinante, qual é parental, porque eles vão ter a mesma proporção da segunda lei de Mendel. Então, 25, 25, 25, 25, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto, tá? E como saber a probabilidade de ocorrer permutação, tá? Então, eu pergunto para vocês, se vocês olharem esses dois pares de cromossomos homólogos, em qual dos casos acima há uma maior probabilidade de ocorrer a permutação entre os genes A e o gene B? Qual que vocês acham que tem mais chance de irem para uma cromátide e a outra? Tipo, qual é a chance maior de ter uma permutação? É o da esquerda ou é o da direita? O que vocês acham? Eu queria ouvir de vocês. O que vocês opinam? O da esquerda. Isso aí. O da esquerda, então, tem uma maior probabilidade de permutação entre os genes A e B. Por quê? Porque no primeiro caso, tá, tem uma maior probabilidade de ocorrência de permutação entre os genes A e B, porque quanto maior a distância entre os genes, na extensão do cromossomo, maior a chance de que ocorra a permutação entre esses genes. Então percebam que o gene A e o gene B, eles estão bem, a localização, locus deles estão bem afastados. Então, se eu cortar aqui, eu vou ter separação deles. Se eu cortar aqui, eu vou ter separação deles. Eu vou cortar aqui, aqui tem, né? Eu só não vou ter separação deles se eu cortar bem na pontinha, né? Então, ele tem muita chance, né? Se eu cortar em qualquer extensão, tem uma chance muito grande de ter permutação. Muita chance de ter o crossing over. Só que nesse segundo caso, eu só vou ter, se eu cortar aqui, por exemplo, eu não vou ter separação dos genes. Tá vendo que eles continuam no mesmo? Se eu cortar aqui, eu não vou ter separação, porque eles continuam no mesmo. Só que, se eu cortar bem aqui, bem no meio entre o A e o B, daí sim eu vou ter permutação nesse segundo caso. Só que pensem, eu tenho que ser muito específico, eu tenho que ser muito exato ali no meu corte. Então a chance disso ocorrer é muito menor do que na primeira opção, tá bom? E isso vai ser importante para a gente falar um pouco de
mapa genético, tá? É um slide só, então não tem problema nenhum. É só porque esse nome dá um mapa genético. Mas é interessante. Por quê? Porque através do mapa genético eu vou saber qual é a chance de permutação entre os... qual é a proporção, qual é a taxa de permutação entre dois genes. Então, eu queria mostrar para vocês que a porcentagem de permutação está diretamente, esse símbolo significa diretamente relacionado, né, com a distância entre os genes, tá? Então, 1% de permutação a gente vai chamar de um morganídeo, tá? Em homenagem ao cientista Morgan que fez estudos nessa área de permutação. O morganídeo é uma unidade de distância, só que ela não é métrica, então eu não consigo transferir, é uma unidade de distância probabilística, vamos dizer assim, porque eu não tenho como passar, sei lá, tipo, tantos sei lá, micrômetros são um morganídeo. Eu não consigo fazer essa conversão direta porque é uma probabilidade, tá? Uma proporção de permutação. Então, uma unidade de distância, quanto mais distantes, como a gente falou, maior a probabilidade, então maior a quantidade de morganídeos de separação entre eles, e também vai definir, então, 1% de permutação. Então, nesse caso do gene 1 e o gene 2, eles estão separados por 6 morganídeos, ou seja, a taxa de permutação desses dois genes é de 6%. A distância entre o gene 2 e o gene 3 é de 14 morganídeos. Então, a taxa de permutação entre o gene 2 e o gene 3 é de 14%, tá bom? E agora eu pergunto para vocês, daí também queria que vocês respondessem no chat, se vocês não se importarem, qual é a distância em morganídeos do gene 1 ao gene 3 e o que essa distância significa, o que ela representa. Perfeito, 20 morganídeos. E o que ela representa? Isso aí, 20% de probabilidade de permutação. Tem aqui no próximo slide a resposta. Então, como é que eu chego nesse 20, né? É aquela soma básica de distâncias, né? Vocês devem ter visto isso bastante na física também, né? Para fazer aquelas leis da mecânica clássica. Então, se eu tenho uma distância de 6 mais uma distância de 14, né? Se eu somar as duas, né? Se eu tenho a distância do gene 1 ao gene 2, do gene 2 ao gene 3, eu só somo, se eu quiser saber da gene 1 ao gene 3, eu somo os dois e chego então nos 20 morganídeos. Então 6 mais 14, né? Eu somo a distância do gene 1 e do gene 2 e a distância do gene 2 e do gene 3 e eu chego nos 20 morganídeos. E esses 20 morganídeos, lembrando que um morganídeo significa 1% de permutação. Se eu tenho 20 morganídeos, eu tenho 20% de permutação entre os genes. Temos os últimos 5 minutos de aula, então o que vocês acham da gente fazer? Mais uma questãozinha. Então a questão 2. Para terminar a aula com chave de ouro, tá? A gente tem duas perguntas na mesma pergunta, né? Mas então vamos fazer primeiro a primeira e daí depois a gente comenta um pouco sobre a segunda. Então, analisando-se dois pares de genes em ligamento fatorial, então a gente pode chamar também de linkage, ou genes ligados, representados pelo híbrido Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho, tá? Então ele é heterozigoto para os dois genes, de uma certa espécie, apresentou a seguinte proporção de gametas. Então eu tenho Bzão, Rzão, 48,5%, Bzinho, Rzinho, 48,5%, Bzão, Rzinho, 1,5% e Bzinho, Rzão, 1,5%. Essa é a minha proporção de gametas. Totalizando tudo, dá 100%, né? Que é 100% dos gametas. Mas essa é a minha proporção de gametas que esse indivíduo produziu. E eu posso verificar, por exemplo, no teste, no cruzamento teste, né? Então, mas aqui ele já mostrou até ele poderia ter dado o cruzamento teste direto, ou ele pode já dar direto a proporção de gametas. Pela análise dos resultados, pode-se concluir que o arranjo gênico original do indivíduo é de... Então eu tenho aqui os arranjos. Quando eu tenho essa barrinha, significa que eles são cromossomos, cromossomos homólogos, mas são diferentes cromossomos. Então eu tenho o gene
Bzão, Rzinho juntos e o Bzinho, Rzão juntos, numa conformação trans. Eu tenho o Bzão... eu até vou já abrir a enquete. Então, a maioria do pessoal acha que é A. E depois a gente tem uma divisão bem grande entre B, C e D. Certo. Então, pessoal, vocês lembram que eu tinha comentado que o parental... Olha aqui, por isso que eu disse que esse slide aqui é o slide mestre dessa aula. Calma aí. Que a proporção dos gametas parentais é sempre maior ou igual à proporção dos gametas recombinantes, e os parentais são os cromossomos originais do indivíduo, porque eles não sofreram o crossing over. Então, nesse caso, eu tenho o Bzão Rzão juntos e o Bzinho Rzinho juntos, porque eles são a maioria. Esse 1,5% e 1,5%, na verdade, são que houve um crossing over aí com uma taxa pequena de probabilidade, né, de permutação, mas os originais do indivíduo são esses aqui, o Bzão Rzão e o Bzinho Rzinho, são os que têm maior probabilidade, provavelmente são os que mais passaram. Então eu já poderia eliminar a A e a C, tá? Que até foi a maioria dos nossos respondentes, mas... Então, percebendo isso, a gente poderia eliminá-los dessa forma, tá? Porque a maioria aqui é Bzão Rzão e Bzinho Rzinho, tá bom? E depois, a outra pergunta é, se é trans ou cis. E dessa forma, né? Então, eu tô entre B e D, tá? Então, a B, ela fala que o Bzão Rzão e o Bzinho Rzinho é trans. E a D fala que o Bzão Rzão e o Bzinho Rzinho é cis. Então, o que vai acontecer nesse caso? Vocês lembram que a gente tinha comentado que o trans são quando ocorre diferentes, né? Quando eu tenho um dominante e um recessivo num cromossomo e um dominante e recessivo no outro cromossomo, né? E o cis é quando os dois dominantes estão no mesmo cromossomo e os dois recessivos estão no mesmo cromossomo. Neste caso, eu tenho dois dominantes num cromossomo e dois recessivos no outro cromossomo. Então, nesse caso, eu tenho uma conformação cis, tá? Eu tenho um arranjo gênico cis. Por isso, a resposta correta nesse caso seria a D, novamente D. Então, é a resposta D, tá? Então, Bzão Rzão, Bzinho Rzinho e cis. E agora a última pergunta é, tá? Pode-se concluir também, através disso que foi falado, que a distância entre os genes B e R é D. Então, a maioria do pessoal acha que é B, depois D, C, A e E, tá? Ficou bem espaçado também, né? Todo mundo tem um palpite. Nesse caso, pessoal, a gente pode ver assim, como primeiro, né? O que é um organídeo, né? Um organídeo é... Aqui, ó, eu tenho no slide anterior. Um organídeo é 1% de permutação. Então, se eu sei a taxa de permutação, eu sei quantos morganídeos, tá bom? Quantos morganídeos... qual é a taxa de permutação nesse caso? A taxa de permutação nesse caso é a soma das proporções de gametas dos gametas recombinantes. Vocês lembram que naquele slide... Eu vou bater nessa tecla várias vezes. Esse slide aqui é o slide mestre dessa aula, quer ver? Tem todas as respostas para a pergunta. Esse slide aqui, ó. A taxa de permutação é a soma das porcentagens dos recombinantes. Então, nesse caso é 10% mais 10%, mas nesse caso eu sei que a proporção dos meus recombinantes, tá? É 1,5 e 1,5, tá bom? Então, eu faço essa soma aqui. E essa soma vai dar 3. Então, vou ter 3% de taxa de permutação. Se eu tenho 3% de taxa de permutação, eu também tenho 3% de... 3 morganídeos de distância entre os genes B e R, tá bom? Então, eu tenho essa taxa aqui, tá? 3, ou eu venho aqui e são 3 morganídeos. E daí eu até tenho as respostas aqui. Então eu quis pegar vocês que todas as respostas dessa aula eram D. Então se vocês respondessem D em tudo, vocês iam acertar tudo, né? Se vocês
Exatamente. Não. Só nessa aula aqui. Eu tava com dificuldade porque eu queria saber responder, daí eu não tava como anotar qual era a resposta de cada uma, daí vou colocar tudo D então. E que seja. Também já é uma das minhas últimas aulas, então eles não vão mais. Tipo, nas próximas não vão achar que eu tô fazendo pegadinha. E. Eu fiquei com C em dúvida entre C e D, mas pensei que tu não colocaria tudo D. Então, pode acontecer. É assim, olha, normalmente, tá? A probabilidade de na prova ter bem distribuído A, B, C, D e eles não estarem grudados, é difícil ter A, entendeu? É difícil de acontecer. Mas existe a possibilidade. Então eu acho assim, se vocês estiverem muito na dúvida, assim, realmente não tiverem ideia de o que fazer, aquela ideia de não, eu vou marcar uma que seja uma letra diferente aqui pra não ficar repetindo muito, daí vale a pena. Eu fiz muito isso quando eu tava fazendo vestibular. Tipo, tu vê ali, já foi muito D, então vamos marcar outra. Mas, se vocês conseguirem responder a questão, né, nunca desmarquem uma questão que vocês têm quase certeza, né, se é muito parecida, porque daqui a pouco vocês até podem ter errado numa outra e não naquela, né? Então pode acontecer isso, já é pra treinar vocês para o vestibular, então. Não acreditem também que vai ser tudo D a prova, né? Também não quero fazer esse marketing, mas existe a possibilidade de ter várias repetidas, tá? Mas esse aqui eu fiz de propósito, não foi intencional, né? No vestibular provavelmente no Enem não vai ser intencional se acontecer, vai ser por pura chance. Mas é isso aí, pessoal. Terminamos a nossa aula de hoje. Como eu disse, né? Essa aula é um pouquinho mais chatinha, né? Essa aula é um pouquinho mais cansativa, eu acho, pelo menos pra mim. É a nossa aula 10, aula de genes ligados e permutação. Eu não sei se alguém assistiu Guerra Infinita, tá? Mas Guerra Infinita foi considerada um dos mais ambiciosos crossovers da história. Só não tanto quanto o nosso famoso crossing over, tá? Que piadinha ruim também, né? Mas eu tinha que terminar a aula com um meme. E na nossa próxima aula, a gente vai ter a nossa última aula de genética, que vai ser sobre mutações, que eu venho lendo no chat sobre mutações desde o início do nosso módulo de genética. E vai ser uma aula bem divertida. Eu tô fazendo aula, é uma das únicas aulas que eu ainda não terminei, eu ainda tô fazendo ela, tô montando ela, fazendo tudo bem à mão, assim, bem caprichado, pra ser bem legal a nossa última aula, tá? Tô fazendo com bastante cuidado também. Então, pra gente ter essa aula bem legal sobre mutações. E daí, já tô pensando também... Eu já vi alguns vídeos pra gente discutir, entendeu? Já sobre mutações de bactérias também. Então, a gente vai falar sobre bastante coisa de mutações na nossa próxima aula, tá? Ver toda aquela questão de mutações gênicas, porque tem muito tipo de mutação, pessoal. Então, a nossa próxima aula vai ser bem cheia, mas eu tenho certeza que vai ser bem divertida e vou tentar trazer o assunto com mais leveza. Acredito que seja isso por hoje. Como eu nunca consigo terminar antes das 10, mas pelo menos hoje foi antes das 10h10. Então, agradeço a presença pessoal de vocês e vejo vocês na nossa última aula de genética. Não percam, vai ser muito legal. E é isso aí, tá bom? E nos vemos então na nossa última aula na próxima quinta-feira. Valeu, pessoal. Se Valeu! cuidem. Olhem a fazenda, pelo amor de Deus. Se cuidem. Até mais, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Beijos. Beijos. Até a aula que vem. Até. Abraço.